Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio da nossa série Passos de Crescimento, que está aqui para fazer você crescer. E nessa aula, nesse encontro aqui que nós vamos ter hoje, eu quero falar para você sobre curso híbrido, ou aula híbrida, né? Como muita gente tem falado por aí. Quero que você, às vezes, está se perguntando, Ana, será que eu faço um infoproduto? Será que eu faço um curso híbrido? O que compensa mais? Tô sem saber aqui para que caminho seguir. Bom, hoje aqui eu vou explicar para você como é que você, caso você decida por esse caminho, o que é que você deve fazer, por que eu, Ana, acredito que vale muito a pena, na verdade hoje em dia eu acredito que vale muito mais a pena você ter um curso híbrido do que propriamente o infoproduto, e eu vou te mostrar o porquê que isso vale a pena e como que você vai estruturar o seu curso híbrido. Então, se esse aqui é o seu interesse, tá nessa dúvida, fica aqui com a gente aqui nesse vídeo até o final para você aprender sobre isso. Mas assim, se você ainda não segue esse canal, gente, já me segue, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo pra gente atingir outros professores que também querem saber sobre esse assunto, querem crescer o negócio deles e compartilha, né, com seus amigos, né, gente? Porque nós aqui, professores, não somos concorrentes. Nós somos o quê? Nós somos colaboradores, nós queremos o quê? Que todos cresçam juntos. Se a gente atender todas as pessoas do mundo, ainda todos nós juntos não daremos conta. Então, aproveita e compartilha aí com um colega seu, combinado? Então, fica nesse vídeo aqui e vamos falar de aula híbrida. Professor, vamos falar sobre aula híbrida. Bom, primeiro questionamento que eu tenho recebido, né, que eu vejo os professores perguntarem, é falar assim, Ana, o que compensa mais hoje? Fazer um infoproduto ou fazer aula híbrida? Bom, vamos discutir. Porque assim, ó, a aula híbrida, né, como o próprio nome já diz, ele é uma mistura entre gravações e encontros ao vivo, tá? O que acontece? Qual que é a diferença dele com o infoproduto? O infoproduto, via de regra, ele vai ser 100% gravado. Então, você vai ali, você vai gravar um curso. Ah, Ana, eu vou gravar um curso de inglês para viagem. Beleza. O que você vai fazer? Você vai sentar, você vai gravar o seu curso, você vai vender o seu curso, aquilo ali é fechadinho, o aluno não vai ter contato com você, não vai tirar dúvidas com você, é só aquele curso e pronto, acabou. Beleza, isso aqui é um infoproduto. Quando a gente está falando de um curso híbrido, a gente vai misturar uma parte desse conteúdo sendo gravado, só que ao mesmo tempo esse aluno também vai ter encontros ao vivo com você. E aqui ele vai ter oportunidade de praticar, ele vai ter oportunidade de conversar com você, de tirar dúvidas, né? Então, isso daqui eu acho muito legal. Ana, o que compensa mais hoje em dia, aqui em 2026, né? O que tá compensando? Fazer um infoproduto ou fazer um curso híbrido? Gente, vou ser muito honesta, tá? O que mais compensa hoje para vocês, invista sua energia em fazer um curso híbrido. Por quê? Porque assim, ó, nós tivemos lá, na época da pandemia, 2021, 2022, um boom de infoprodutos, né? Infoproduto naquela época estava vendendo muito bem, começou toda a era ali do digital, ele foi muito bem, ele vendia muito fácil. No entanto, no ano que a gente se encontra agora, em 2026, ele já não está vendendo como ele vendia antes. E hoje as pessoas, elas almejam ter contato com alguém. Então, assim, vender um curso em que o aluno tem a oportunidade de falar, de praticar, de tirar dúvidas, com certeza vai ser muito mais valorizado e muito mais fácil de vender do que se você só entregar um curso, um infoproduto, né? Na prática, gente, o que eu tenho até visto é que muitas pessoas, muito infoprodutores, que só vendiam infoproduto, hoje os infoprodutos, eles são acompanhados de encontros presenciais não, mas encontros, né, ao vivo, online com os alunos, só que eles continuam chamando de infoproduto, embora, se a partir do momento que você tem um encontro, né, ele deixa de ser um infoproduto unicamente e passa a ser um curso híbrido, tá? Então, entre um e outro, prefira aqui, ó, invista energia nesse daqui. Por quê? Porque esse daqui vai facilitar a sua venda, tá? Ele vai ser muito mais fácil para depois você escalar. Beleza, entendido qual compensa mais? Compensa mais esse? Ana, achei bacana. Como é que eu faço? Bom, existem várias maneiras de você fazer isso, mas vou explicar aqui o que mais funciona, que seria o quê? Se você montasse um curso regular. Então, vamos supor hoje, teacher, você quer montar uma turma de A1, por exemplo, né? O inglês iniciante. Como que você poderia fazer isso? Pensa assim, ó, o seu curso, o seu infoproduto, eles vão ser 2 aulas por semana, uma dessas aulas vai ser gravada, uma dessas aulas vai ser ao vivo, tá?
Na aula gravada, a aula gravada, ela não tem o mesmo tempo da aula ao vivo, primeiro ponto, tá? Por quê? Porque a aula gravada, como ela não tem interação, se você fizer 1 hora de aula gravada, é muito cansativo para quem tá do outro lado, tá? A aula gravada, ela pode variar, vamos colocar ali, entre 15, 20, no máximo estourando 30 minutos, tá? E o que você vai fazer? Você vai subir a gravação acompanhada de um exercício, tá? Para quê? Para que o aluno, ele tenha o tempo de estudo de 1 hora, praticamente, 50 minutos, 1 hora, dependendo de quanto tempo dura a sua aula, e pronto, tá? E aí, no outro encontro, que aí de fato vai ser o encontro ao vivo, é o momento que ele vai ter a oportunidade do quê? Ele vai ter a oportunidade de praticar, ele vai poder ter a oportunidade de tirar as dúvidas. É como se fosse assim, ó, a primeira aula, ela vai ser o input, e a segunda aula, ela vai ser o quê? O output, né? Então, é o momento que o aluno, ele pode praticar aquilo que ele aprendeu. Então, o que a gente vai colocar sempre nessas aulas gravadas? A parte mais teórica. Ah, vou ensinar um ponto gramatical, eu vou ensinar estruturas de prefixo, sufixo, enfim, né? Tudo que você vai ensinar de parte teórica, a gente vai colocar aqui na parte gravada. E os ao vivo sempre vai ser o quê? A prática do que a pessoa aprendeu no gravado, tá? Como que você organiza isso? Então, olha só, vou compartilhar aqui minha tela para a gente organizar essa ideia, tá? Como que vai funcionar? Então, aqui, ó, aula híbrida. Então, a aula híbrida vai ser o quê, ó? Vamos considerar a estrutura dela vai ser no formato de aulas 2 vezes por semana, tá? Então, vamos considerar aqui a primeira aula da semana. Ela vai ser o quê? Ela vai ser a aula gravada e ela é uma aula teórica, tá? Então, tudo que vai ser de conteúdo que você só explica é essa primeira aula. E a sua segunda aula? A segunda aula da semana, ela vai ser a aula ao vivo e ela vai ser o momento de prática, tá? Então, beleza. A primeira aula gravada, a segunda aula ao vivo. Perguntas. Ana, eu vou disponibilizar isso tudo de uma vez? Não, gente. Aqui na estrutura, vamos considerar o quê? Que as aulas gravadas são disponibilizadas uma vez por semana. Então, por exemplo, qual que é a questão, gente? Se você disponibilizar tudo de uma vez, por exemplo, o aluno começou o semestre e ele entra ali e já tem todas as aulas do semestre disponível. Vai ter gente que vai querer assistir tudo de uma vez e vai fazer o quê? Uma meleca no seu planejamento, entendeu? Então, não façam isso. Por exemplo, vai liberando, ó, essa semana 1, você vai liberar a aula 1. Semana 2, você libera a aula 2. Semana 3, libera a aula 3, entendeu? Vai te dar o trabalhinho ali de você deixar as coisas organizadas, tá? Você deixar organizado e liberando por semana. Então, aula 1 fez a aula, aí depois você libera a outra. O que é o ideal? O ideal aqui, ó, as aulas serem disponibilizadas uma vez por semana e você pode disponibilizar o quê? No mesmo dia da semana, no mesmo horário. É como se fosse a aula, né? Então, vamos supor que a primeira aula seja segunda às 16 horas e a segunda aula é na quarta às 16 horas. Você sempre vai disponibilizar a segunda às 16 horas. O que você faz? Você pode ter um grupo com a sua turma e simplesmente você fala, gente, a aula de hoje está disponibilizada a partir de agora, tá? O aluno vai assistir naquele momento? Não, ele vai assistir no momento que for melhor para ele e tá tudo certo. O importante é o quê? Que ele tenha assistido antes da segunda aula. Assim, o que eu acho bacana? Eu acho bacana que você ajude o aluno a se organizar e que, de preferência, assim, ele faça naquele horário que foi disponibilizado, porque é como se ele se comprometesse, ele não vai ficar com tudo acumulado, ele se compromete naquela hora, ele estudar como se fosse uma aula ao vivo, tá? Então, ele estuda, faz o exercício e pronto, ele fez a aula dele, tá? Então, aqui as aulas gravadas são disponibilizadas. Onde que você pode fazer isso? Você vai precisar de uma plataforma apenas para você poder organizar. Que plataforma pode ser essa? Gente, tem várias, tá? Você pode usar uma plataforma paga, por exemplo, Edusa, Hotmart, Kiwify, né? Você pode organizar por ali. Você pode organizar num Google Classroom, que professores gostam muito de utilizar para deixar as aulas organizadas. Você pode utilizar o YouTube, né? E deixar ali, e disponibilizando no grupo. Gente, existem várias maneiras. Você vai ver aquilo que vai funcionar melhor para você. Deixa tudo organizado ali. O que é importante? Que nessa plataforma você consiga anexar a tarefa que o aluno vai poder fazer. Então, eu subi ali no Google Classroom, eu subo a aula e em seguida eu já subo o quê? O exercício.
para que o aluno tenha o controle, tá bom? Então, esse daqui seria o ideal. Então, uma coisa simples, gente. Qual que é o ponto? O que que você precisa enquanto planejamento de aula? Ah, Ana, eu sigo tal livro. Beleza. Talvez alguns livros eles tenham direitos autorais e você não possa utilizar ele numa aula gravada, tá? Mas você pode pegar o quê? A parte teórica e depois usar a parte do livro na sua aula, na sua segunda aula ao vivo, é uma opção. Só que o que você vai precisar aqui é ter um planejamento, uma organização sua com relação às gravações da aula. O que eu recomendo? Eu recomendo que vocês não gravem tudo de uma vez, tá? Por quê? Por exemplo, você pode ter ali umas 3 aulas para frente, mas vá gravando conforme a sua turma vai evoluindo. Por quê? Porque pode ser que às vezes sua turma tenha mais dificuldade, pode ser que você precise trabalhar um ponto melhor, pode ser que para você a gravação ficou excelente, ficou clara, mas para os seus alunos não ficou. Então você vai ter que mudar um pouquinho o formato. Se você já começa o semestre com tudo gravado, isso vai ser um pouco prejudicial para você poder colocar o trilho no trem, né? No sentido de você acertar e corrigir isso. Ah, eu vi aqui que, não sei, a maneira como eu estou explicando aqui nessa tela, os alunos não estão conseguindo compreender, não vou conseguir mais usar essa ferramenta durante a aula gravada, mas de repente você já gravou 7 aulas, né? Aí você vai ter que o quê? Você vai ter que regravá-las porque aquilo ali que você está fazendo não está funcionando. Então nunca deixe tantas aulas, principalmente na sua primeira turma. Para quê? Para que você possa ir testando, tá? Então, gente, isso daqui é uma estrutura, tá vendo? Isso daqui é basicamente a estrutura que você vai ter. Então, o curso híbrido é uma aula gravada, uma aula ao vivo. O que você precisa? Vou deixar até aqui anotado, né? Na sua estrutura, você vai precisar da sua organização de agenda com relação às gravações. No sentido de, você vai deixar ali dias fixos para você gravar, cada dia fixo você pode gravar 2, 3 aulas, não recomendo que você faça tudo de uma vez, tá bom? Vou colocar aqui, ó, não fazer todas as gravações de uma vez, para ter tempo hábil de corrigir possíveis ou eventuais erros. Pronto. Gente, fez isso daqui? Você tem um planejamento, já sei quais são as aulas que eu vou trabalhar aqui no primeiro semestre dessa minha turma iniciante, eu vou trazer esse ponto, né? Então, esses pontos vão ser o gravado e aí o restante vai ser ao vivo. Qual que é a vantagem depois disso, gente? Se você tiver essa turma A1, a partir do momento que você gravou, você não vai regravar depois, né? Se você, no semestre que vem, abrir essa mesma turma, pronto, as aulas já estão gravadas. O que eu não recomendo, assim, você não vai ter tudo gravado na primeira vez, porque a primeira você vai estar validando o seu curso, a sua gravação, sua explicação através de uma gravação. Então, na primeira você não vai deixar tudo gravado. Agora, a partir da segunda turma, já está tudo gravado. E aqui, aí é só você vender. Porque aí, a partir da segunda turma, tudo vai ser muito mais fácil, tá? Bom, isso daqui é o que eu queria explicar para vocês com relação à aula híbrida. Espero ter esclarecido aqui para você a diferença entre aulas híbridas e infoproduto. Espero que tenha ficado claro para você já o que é que vai ser mais vantajoso para você, qual dos dois que você vai optar. E caso você queira optar pelas aulas híbridas, agora você já sabe por onde começar. Gostou, professor? Se já gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, ok? E deixa também aqui o seu comentário se tiver qualquer dúvida, porque a gente vai vir aqui para responder as suas dúvidas. Muito obrigada e até o próximo episódio.